Isso já está claro. Deus fala por meio de um profeta vivo. Deus não pode levantar um cadáver para falar. Deus não fala por escritos de profeta morto. Quando Moisés sai de cena, Deus dá a Josué. Quando Elias sai de cena, Deus dá a Eliseu. Então, o que nós vamos falar aqui é para saber se há um profeta após o Lebrano. É este ponto que nós vamos chegar. Então, um profeta morto não pode ser o guia dos filhos de Deus. Deus não pode falar por um profeta morto. Isso está claro. Ninguém pode vir aqui para dizer que Juscelino Kubitschek é o seu presidente, porque para alguém ser presidente tem que ser um homem vivo sobre a terra. Nenhum americano, seu Eliezer, pode vir hoje para dizer que Abraham Lincoln é o seu presidente, porque para ser um presidente tem que ser um homem vivo. E o mesmo para os profetas. Na sua igreja, o pastor é vivo, os evangelistas é vivo, os profetas de igreja é vivo. Se houver apóstolo, é vivo. Sim, é homem vivo. Olhe na natureza. Será que Deus guia lá os grupos de leões vivos por meio de um leão morto? Os pássaros vivos são guiados por um pássaro morto? Não importa a sua grandeza. Não importa a grandeza de um pássaro, a grandeza de um homem, a grandeza de um leão. Ele não pode ser o líder daqueles que estão vivos. Isto é loucura, é um abuso de linguagem. Gostaria de dizer que, desde Moisés foi quem colocou as bases da lei. E todos os profetas que vieram após Moisés estavam sobre essas bases. Mas Jesus colocou as bases da graça. E todos os profetas que vieram após Jesus estão sobre esta base. É por isso que você vê os profetas na mesma linha de Moisés. Mas depois de Jesus, os profetas estão na mesma linha de Jesus, porque Jesus colocou as bases para isso. Bem, com respeito à era de Laodiceia, a era de Laodiceia não terminou. E a era de Laodiceia só tem um mensageiro. Mas eu gostaria de perguntar ao seu Eliezer, se o mensageiro, ele é o homem, o mensageiro homem, o anjo homem, ou se ele é um anjo celestial. O mensageiro da era, o que ele é? Ele é um homem ou ele é um anjo celestial? É um homem. Não é um homem. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, fala de 7 estrelas. Essas 7 estrelas são anjos celestiais. E estes anjos que são os mensageiros de cada era. Existem anjos celestiais, existem anjos terrenais. Anjo é mensageiro. O senhor está de acordo que existem anjos celestiais e anjos terrenais, senhor Eliezer? Correto. Correto. Mas quem é o anjo celestial da era de Laodiceia? Ele não deu o nome para o irmão Brana. Não deu o nome, mas a Bíblia fala o nome dele, ou seja, como ele se identificaria. Por exemplo, antes de ter o mensageiro terreno, o anjo terrenal, que era Moisés, tinha um anjo celestial. A mensagem de Moisés, que foi dada a Moisés, foi dada por um anjo celestial. A mensagem não era de Moisés. Moisés não aprendeu aquilo em algum lugar. Mas aquele anjo, o anjo de Jeová, é quem deu a mensagem para Moisés. Depois, este anjo, que era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová, quem deu a mensagem para Josué. A mensagem é do anjo celestial. Agora, você vê que Moisés e Josué estavam em qual era? Eram eras diferentes? Mas vamos voltar aqui. Apocalipse 2, Apocalipse 3, trata-se de anjos celestiais. É um mensageiro para a era. Quando a era de Éfeso começou, lá no ano 53, o anjo celestial desceu à terra e tomou Paulo. A mensagem não é de Paulo, a mensagem é do primeiro anjo celestial da era de Éfeso. A era de Laodiceia não terminou, senhor Eliezer. E quando o senhor diz que, quando ele tocar a sua trombeta, está no singular, mas veja aqui, é dito nos dias, é plural, nos dias da voz, não é no dia da voz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A era de Laodiceia começou em 1906, ela não terminou. O William Branham, o anjo terrenal, o profeta, o pai da era de Laodiceia, saiu de cena. Por que o pai? Porque foi o primeiro levantado. Mas o anjo celestial está na terra. Eu queria perguntar assim para o senhor, se o William Branham revelou tudo, o senhor disse que o William Branham revelou tudo, isso é verdade? O William Branham revelou tudo? O William Branham revelou tudo? Não ainda. Não, mas o senhor disse que ele tinha revelado tudo. Mas se ele não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? Não. Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Apocalipse 10:7, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se o William Branham não revelou tudo, como que ele vai revelar se ele não está aqui? O William Branham não revelou a terceira puxada. Ele não sabia o que era. O sétimo selo que o senhor leu, eu também vou ler aqui, o que o William Branham disse no sétimo selo. Ele não revelou a terceira puxada. O William Branham não revelou a língua desconhecida do sonho de New Jackson. O William Branham não revelou também a questão da visão da tenda. O William Branham não revelou o sétimo selo. O William Branham não revelou muitas coisas. Ele diz, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei.
E o William Branham saiu de cena. Ele não revelou todas as coisas. Senhor Lies, mas eu queria perguntar aqui para o senhor uma outra coisa. O senhor disse que, de fato, o William Branham não revelou. Mas, se o William Branham não revelou, ele vai revelar um sacerdote, senhor Lies? O que o senhor acha? Eu queria que o senhor me respondesse direto. Dado que Deus revela os seus segredos pelos seus profetas, e o William Branham não está mais aqui para revelar o que ele não revelou, neste caso, Deus agora vai mudar e revelar os seus segredos aos sacerdotes? O profeta... Deus revela os seus segredos a sacerdotes? O profeta revela ao profeta. Deus revela ao profeta. Não. Né? Deus revela a sua palavra ao profeta. O profeta William Branham, que o senhor disse que é o profeta, não está aqui. Logo, Deus vai revelar o que falta revelar por meio de quem? Por meio dos sacerdotes? Profeta menor, profeta de Efésios 4:11, é um sacerdote. Deus revela a sua palavra por meio de sacerdote? Queria que o senhor respondesse. Não. Não revela. Está vendo? Agora, qual desses ministros que estão no Brasil, quais dos grandes pregadores branhamistas que estão no Brasil, quais deles foi consagrado por William Branham? É sacerdote de William Branham? É ministro de William Branham? Me diga o nome de um só que foi estabelecido pelo William Branham, o profeta. O senhor disse que o profeta hoje é William Branham. Quem desses homens hoje foi estabelecido por William Branham? Que bom que tu fez essa pergunta. José Branham. José Branham não foi estabelecido por William Branham. Quando ele morreu, lá em 1965, José Branham tinha 7 anos de idade. E ele nem estava no carro do pai quando ele morreu. Ele estava no carro de Billy Paul. O William Branham não colocou as mãos sobre ele, não o consagrou, não estabeleceu, não fez dele um profeta. Não diga isso. E eu quero perguntar aqui uma outra coisa. Se José Branham é um profeta mensageiro, ele é um profeta menor. Ele é um profeta maior, um profeta mensageiro ou um profeta menor? Qual? José Branham, ele é um profeta mensageiro, um profeta maior ou um profeta menor? É um profeta menor. Eu sei que o senhor vai dizer aqui, não sei, que José Branham é quem está guiando agora, mas o senhor pode mostrar na Bíblia um versículo onde diz que Deus pode guiar os seus filhos na terra por um profeta menor? Josué era um profeta maior. Eu mostrei chamado, comissão, mensagem. Ele tinha um assim diz o Senhor, o anjo de Jeová estava com ele. Ele era um profeta maior. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu sou contigo. Mas um profeta menor, olha, o maior profeta menor que já existiu foi Arão. Arão é o pai de todos os profetas menores. Mas o Arão conduziu o povo para onde? Para o bezerro de ouro. O maior profeta menor que já teve na terra, Arão, o pai dos profetas menores, o pai do sacerdócio, ficou sem o profeta Moisés 40 dias. E ele levou o povo para onde? Para o bezerro de ouro. Como que alguém pode ficar sem um profeta 66 anos e ainda está na verdade? Você vê? Deus não guia os seus filhos por um profeta menor. Deus não revela os seus segredos a profeta menor. Agora, se Deus não revelou todos os seus segredos por meio de William Branham, quem é o homem hoje que vai revelar? Deve ser um profeta, tem que ter um profeta, porque se tem algo para revelar, tem que ter um profeta. A outra pergunta que eu fiz ao senhor, o senhor não respondeu, vamos responder depois, como que o homem recebe o Espírito Santo? Bem, o senhor não deu tempo de responder, mas a palavra de Deus vem a quem, seu Josué? A palavra de Deus vem a quem? Pode responder. A palavra de Deus vem a quem? Ao profeta. Então, se há uma palavra de Deus hoje, ela tem que vir ao profeta, mas não ao profeta que está no túmulo, não um profeta morto, não um cadáver. Mas, se tem uma palavra para ser pregada, se tem uma palavra para ser revelada, se tem uma palavra para ser explicada, então, a palavra vai ao profeta. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes em Jerusalém, a palavra de Deus foi a João Batista no deserto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes lá, a palavra de Deus foi a quem? A Paulo. Sendo Gamaliel, o grande homem do tempo de Paulo, a palavra de Deus foi a Paulo. Sendo o Papa Leão X, o sumo sacerdote do século XVI, a palavra de Deus foi a Martinho Lutero. Sim, sendo Oral Robert, T.L. Osborne, Maurice Cerulo, Billy Graham, grandes homens, grandes sacerdotes da geração passada, do século passado, a palavra de Deus foi a Kentucky, a um camponês analfabeto chamado William Branham. Porque a palavra de Deus vai a quem? Ao profeta, não ao profeta menor, não ao apóstolo, não ao evangelista, não doutor. Eles não podem interpretar a palavra. Mas quem interpreta a palavra de Deus, senhor Eliezer? É o profeta mensageiro. Tem que ter um profeta mensageiro. Senão Deus não fala, senão Deus não revela, senão Deus não explica, senão Deus não salva. Sem um profeta, Deus não pode salvar. Agora, a pergunta que eu fiz ao senhor é sobre o Espírito Santo. Como que o homem recebe o Espírito Santo? Responda de forma direta. De forma direta.
Como que o homem recebe? O Espírito vem a quem? Melhor a pergunta. O Espírito vem a quem? Porque a palavra vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Ao profeta. A palavra vai ao profeta. A palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? Pode ser mais específico, para que eu entenda? A Bíblia diz, e o irmão Brana nos ensinou, pela sua mensagem aqui, a palavra de Deus vai ao profeta. E o Espírito vai a quem? A quem o Espírito vai? Sendo João Batista o profeta, a palavra de Deus, que era Jesus, foi a João lá no Jordão, para ser batizado, está certo? A palavra Jesus foi a João para ser batizado. Mas o Espírito veio à palavra, que era Jesus. Sim, Elias, ninguém pode ter o Espírito Santo, a não ser que creia em toda a palavra de Deus. O irmão Brana diz, ter o Espírito Santo não é ter sensação, não é falar em línguas, não é ter alegria, não é pular, mas ter o Espírito Santo é crer em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus hoje está com o profeta Cacô Filipe. Ninguém pode crer em parte da palavra de Deus, cresceu até o William Branham, e não crer em Cacô Filipe e ter o Espírito Santo. A palavra vai ao profeta e o Espírito vem àquele que tem a palavra, que é o profeta e o seu Espírito.